Fala galera, bora lá após jogo de Vasco 0, Corinthians 0, ou melhor, Corinthians 0, Vasco 0, porque era na Neoquímica Arena. Bom, primeiro jogo da final, o primeiro passo foi dado. O importante lá na Neoquímica Arena, como eu vinha dito no primeiro jogo, era pelo menos trazer o empate. Nós conseguimos neutralizar as jogadas do Corinthians na partida, conseguimos tirar o que o Corinthians tinha de melhor no jogo, que era a troca de passe deles. O Vasco hoje conseguiu dominar a maior parte do primeiro tempo. Vamos progredidamente. Primeiro tempo eu acho que o time do Vasco jogou muito bem a partida, mas muito bem. Quase não teve chance do Corinthians, você teve uma aqui, uma ali, chance do Corinthians aqui no máximo, mas no geral, no primeiro tempo, domínio amplo do Vasco no primeiro tempo. Se quisesse, podia sair com 1 a 0 no primeiro tempo, que seria justo pelo jogo, porque o Vasco jogou muito melhor que o primeiro tempo. Eu acho que muita gente já tava, muita gente, né? Até eu mesmo tava achando que o Corinthians hoje já vencer a partida tranquilo, podia ser até um 2-3 a 0, eu falei, né? Eu já tinha até falado assim, nós tá aqui acreditando coisa, mas não vai. Porque eu acho que nunca dá sorte o Corinthians, lá principalmente, nunca deu lá. Mas pelo menos o time mostrou que tá com garra, tá com vontade, quer buscar o título. Então assim, foi um jogo pra gente sonhar, acreditar. Porque o time jogou muito bem, coisa que não. Contra o Corinthians a gente não vê acontecendo normalmente, né? Eu acho que contra o Corinthians parece que aconteceu uma coisa que o time do nada entra em colapso, pode estar 15 jogos sem perder. Mas quando o Corinthians chega entra em colapso, o time parece que é isso e perde. Mas hoje não. Hoje o time soube comportar bem em campo, soube fazer marcação direitinha. Os jogadores estavam jogando hoje num nível que a gente não vê no Vasco há muito tempo, com destaque para Andreas Gomes, que o Andreas Gomes veio pro Vasco para agregar muito nesse time, não tá no gibi. Desde que chegou, ele vem fazendo muito bem a função dele ali, marca bem, rouba bem a bola, sabe driblar, tem vontade, tem força, acredita na jogada, ele nunca desiste da jogada, o que tá ajudando muito, mas muito o Vasco nesses últimos jogos. Isso daí que ele vem fazendo, vem ajudando muito. Foi decisivo na semifinal com o Fluminense, dando assistência pros 2 gols no jogo da ida, né? Mas a jogada praticamente foi dele. Hoje, no jogo da volta, ele também jogou muito bem, só não fez o gol, mas jogou muito bem. Hoje, de novo, foi destaque do Vasco, clareando as jogadas, criando ótimas chances. Ryan novamente foi bem, podia ter feito o gol dele, mas estava ali impedido. Mas assim, não tô, como é que eu posso dizer, estressado com o 0x0 não. Gostei do 0x0, foi importante. Não vou dizer que tipo assim, comemorei, vamos 0x0. Não, obviamente que não. Mas o 0x0 é melhor do que sair perdendo, né? Ainda mais porque a volta é no Maracanã ali, com a torcida do Vasco ali, apoiando o tempo todo ali. Então, o 0x0 foi muito importante. Não vou dizer que a gente já ganhou, porque isso é futebol, o Corinthians tem total chance de ganhar, até porque tá 0x0, então 1x0 Corinthians eles são campeões, 0 Vasco a gente é campeão. Vou dizer que já tá ganho. Mas que encaminhou bem. E foi importante esse 0x0, foi muito importante. Porque se o Corinthians faz 2-3-0, dava pra sonhar com alguma coisa ainda? Até dava, né? Porque futebol é futebol, dá pra virar um 3-0 se é futebol. Mas que ia complicar muito, e eu já ia meio que desacreditar. Mas se toma um 2-0 ali, 3, eu já desacreditaria de reverter. Mas como o time conseguiu suportar muito bem a pressão do Corinthians, jogou bem, tirou as chances do Corinthians, eu acredito que dá pra conseguir, porque se conseguir fazer isso lá, aqui no Maracanã, com a torcida jogando a nosso favor, eu acho que isso ajuda ainda mais o time. Então o time deu para mostrar que o time está focado, o time está em busca desse resultado aí para ser campeão. Mostra que o time tá querendo, mostra que o time está com vontade, né? Aquele time que tava jogando no Brasileirão, que era um time que não queria nada, morrendo, joga de qualquer jeito, larga não. O time tá com vontade, querendo. Você vê que os jogadores do Corinthians iam para disputar uma bola, do Vasco ia com 200 vezes mais vontade para disputar o lance. Às vezes o Corinthians nem tava desconectado do jogo, mas o Vasco estava tão pilhado para ir na bola e recuperar a bola assim, com a facilidade, como se estivesse pegando a bola de uma criança. Então assim, o Vasco tá com vontade para ser campeão, tá mostrando que, a torcida tem que acreditar, tem que domingo fazer uma festa bonita, porque o time tá querendo. Então já começando a demonstração hoje de que o time tá querendo, e assim, mostra que esse time quer o título e que a torcida não pode abandonar. Então já vi que a torcida esgotou os ingressos para domingo, então é importante, vamos ter casa cheia, vamos torcer, vamos vibrar para o time ser campeão, vamos acreditar, porque tá tudo em aberto, dá para ser campeão.
Então, assim, foi um bom jogo, mostrou que o Vasco não é um azarão, que não veio aqui, chegou de qualquer jeito, que já era, na final não vai ganhar, não. Mostrou que dá sim, vamos acreditar e sonhar. Ao quanto tempo que a gente não vinha para uma final, era 14 anos sem jogar uma final de campeonato nacional, a gente chegou e estamos com grande chance de buscar o título, então o time não pode desacreditar, o time tem que confiar, acreditar e continuar com a mesma vontade que eles tiveram contra o Fluminense e no jogo da ida, tem que continuar no Maracanã, porque com a pressão da torcida ali, jogando em casa ali, mesmo que não é São Januário, mas estão mais acostumados que o Corinthians e Maracanã, já fizemos 2 jogos agora pela Copa do Brasil, ainda mais os que a gente fez no Brasileiro contra o Flamengo e o próprio Fluminense, então já está acostumado mais com o Maracanã do que o Corinthians, mas a gente tem que ter confiança, tem que acreditar que o time está focado, tem que acreditar que dá para ser campeão, os jogadores podem colocar o nome na história do Vasco, principalmente Léo Jardim e Coutinho e Verratti, que são importantíssimos para a torcida do Vasco, colocando o nome na história, né? Coutinho por ser craque, ídolo e ter voltado nesse momento e já pode ganhar um título no seu segundo ano de Vasco. Verratti pela identificação, mesma coisa, Verratti e Jardim, mesma coisa. Desde que chegou a identificação com o clube, o Verratti fazendo os gols importantes em 2023 para salvar o rebaixamento e ano passado para deixar o Vasco numa situação muito boa no Brasileiro. O Léo Jardim com as defesas maravilhosas dele e as disputas de pênalti que ele vem brilhando e salvando o Vasco. Então, jogo para botar nome na história, PH, e entre outros aí para botar nome na história do Vasco. Então, Ryan, que já é jovem, pode já botar numa história jovem ainda, como principal destaque. Ele pode já se tornar um ídolo do Vasco com 19 anos de idade. Tem noção disso? Não é um jogador que surgiu no Vasco, mas que ele vai virar ídolo porque jogou voltou para tipo Coutinho, voltou e agora vira ídolo. Não. Começando no Vasco, ele já pode virar ídolo do time do Vasco. Não é que ídolo supremo, máximo, lá nível dinamite, nível de mundo, obviamente eu concordo, eu sei que não é, com calma, mas já pode botar o nome na história do Vasco ali. Seu pai, Valquimar, jogou no Vasco, ele pode conquistar títulos com o Vasco que nem seu pai. Então, assim, botar o nome na história ali, mostrando que a família do Vasco ali ganha títulos, então é importante para ele. Bom também para aumentar, isso aqui, na hora de vender ele para fora, pode aumentar o valor dele. Se eu não me engano, eu vi essa semana que o Vasco, não tem como aqui dar a certeza se a notícia era real, de que o Vasco recebeu uma proposta do Real Madrid para a compra dele de 300 milhões. Vamos ver se isso aí é verdade, se vai avançar para frente, mas eu acho que se o Vasco confirmar esse título contra o Corinthians aí no domingo, esse valor pode ser igual ou até maior. Então, assim, foi importante o Vasco hoje ter saído com esse 0x0 aí, para dar confiança que dá para buscar, porque, obviamente, o Corinthians queria ter saído com a vitória, porque eles não podiam ter perdido ponto em casa, eles sabem disso, a torcida sabia disso, tanto que no final do jogo eu vi que o técnico do Corinthians brigou com a torcida deles, eles sabiam que como eles estavam jogando em casa e com o apoio da torcida ali, eles tinham que fazer o salto já para vir aqui, só buscar um 0x0, não ter que buscar a vitória, porque eles sabem que vir buscar a vitória no campo do adversário, independente de quem seja, é difícil, é mais complicado, mas nada está definido ainda para nenhum dos dois times. 0x0 foi um resultado que deixou aberto, dá para os dois ser campeão. Obviamente que muita gente fala que o Vasco está com uma vantagemzinha na frente do Corinthians por se tratar de Maracanã e estar em casa, maior número de torcedor do Vasco, a torcida vai estar apoiando, mas eu não gosto de me apegar a essas coisas, eu gosto de esperar acontecer, jogo é jogo, dá para qualquer um ser campeão, já vi muito time ser campeão na casa do adversário, então eu tô confiante, quero ser campeão, obviamente, depois de 14 anos o time botar a ser campeão, é importante demais. A Nike, se eu não me engano, já entra no Vasco, já se for campeão com um petzinho aqui, pô, seria maravilhoso. Estrear de Nike já com pet. Além disso, a Nike já vai ter que pagar uma multa se o Vasco for campeão já, porque a Nike entrou com uma cláusula que se o Vasco fosse campeão, ela aumentaria o valor, então já vai ter que entrar pagando mais se o Vasco for campeão. Quero muito, acredito, mas pé no chão, no momento pé de calma, não tem nada decidido ainda, não é porque foi 0x0 aqui, a gente que vai cravar que a gente vai ser campeão, não dá pra cravar. É futebol, dá pra eu quero ser campeão. Já vi diversas vezes, como disse aí há pouco minuto, que já teve time campeão fora de casa, mas pelo menos não foi um resultado adverso grande nenhum. Foi um resultado onde, se você for, esquece elenco, esquece os dois times, esquece que é Corinthians, esquece que é Vasco. Se você pensar assim, um time numa final fora de casa buscou o resultado 0x0, você vai falar, o time que vai jogar em casa na volta e tal, tá com mais chance, mas eu não gosto de me pegar isso não, só tô aqui dizendo que muita gente vem falando isso, né, comentaristas, torcedores do Vasco, narradores e tudo mais falaram isso, mas eu não vou me apegar a isso, porque eu não gosto de me apegar a essas coisas, porque
Futebol é imprevisível, às vezes o time jogou mal em casa e na volta joga o que não jogou em casa, isso é normal, isso é futebol, então não gosto de pegar essas coisas. Mas o que tá me motivando para domingo é que o time tá querendo, o time tá batalhando, tá buscando, o time é aguerrido, os jogadores estão jogando uma voltagem de 220, que é o que a gente pedia pro time fazer Brasileirão, o time tá fazendo agora. Andreas Gomes, Ryan, Paulo Henrique, o Pumita, gente. Deixa eu destacar um pouquinho o Pumita aqui rapidinho. O que o Pumita vem jogando nessa Copa do Brasil nesses 4 jogos não é brincadeira, gente. Muita gente ficou meio assim, pô, perdemos o Piton, agora ferrou, o Pumita é fraco na marcação, isso e aquilo. Mas o Pumita jogou bem contra o Fluminense na ida, contra o Fluminense na volta, e hoje o Pumita jogou muita bola. O principal defeito do Pumita Rodrigues, que é marcação, obviamente, teve alguns momentos ali, óbvio, porque também não vai acertar todos, mas o Pumita ele conseguiu fazer o que a gente mais reclamava do Pumita, que era marcação defensiva. O Pumita voltou bem, marcou bem e ainda conseguiu recuperar algumas boas bolas para gerar já um contra-ataque pro Vasco. Então, assim, jogando muito bem. Obviamente tem um que foi um pouco melhor que o outro, um foi um acima do outro, alguns foram um pouco abaixo no jogo, mas no geral, se eu pegar um geral do time, o time foi muito bem nesses 3 jogos até agora de Copa do Brasil, os 2 do Fluminense e hoje com o Corinthians. Mostra que o time quer ser campeão, mostra que o time tá com vontade. E vamos fazer uma belíssima festa no domingo no Maracanã e a torcida aí, porque a gente sabe que a torcida vai ser fundamental se eu acho que quiser ser campeão no domingo. Obviamente que o time tem que entrar com a mesma vontade, com a mesma pegada, com a mesma vontade, mas a torcida também tem que apoiar dos 90 minutos, não pode parar de cantar, pra gente conseguir buscar esse título aí, que seria muito bom, não só em relação ao que eu falei, de 14 anos sem ganhar um título nacional, de uma moral pro time, de já entrar com título e tudo mais, não só disso, mas também pra gente tirar essa nhaca, esse peso que a gente tem, né, quando enfrenta o Corinthians, né? A gente sempre se dá mal contra o Corinthians. Nós mal no Brasileiro de 95, se não me engano. Copa do Brasil de 95, se não me engano. Já perdemos pro Corinthians brasileiro em 2011. Mundial de 2000. Então, assim, é hora de a gente quebrar de vez essa cena com o Corinthians e lavar a alma contra o Corinthians, né? É a nossa chance, né, de lavar a alma contra o Corinthians e voltar, né, a ter dignidade, né, nos jogos contra o Corinthians, né? Ano passado a gente venceu, esse ano pode ser um título. Então, assim, voltar a saber jogar contra o Corinthians, né? Porque a gente não pode um time como o Vasco ficar 14 anos sem vencer pro Corinthians. Venceu ano passado, mas agora tem que confirmar que o time agora tá com outra mentalidade, que voltando a ser o Vasco de antes. Mas é isso, galera. Eu não vou me prolongar muito aqui não. Vou deixar mais pra domingo, comentar mais. Domingo eu posso até ver se eu faço uma live aí se vocês quiserem. Bota aqui nos comentários se vocês quiserem live. Mas eu vou deixar pra domingo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Saudações vascaínas. Tamo junto, galera. Valeu. E até domingo com a grande final no Maracanã. Tamo junto, galera.